Oi pessoal, tudo certo? Hoje trouxe para vocês um tema relacionado a um aforismo ou fragmento que escrevi dentro do artigo que está na tela, intitulado Música, Estética e o Nada, onde então abordo temas aí relativos, precisamente ao título, ou seja, relações entre questões estéticas, entre música e alguns desses fragmentos também vão fazer relações entre música e o nada, né? Estética e a ideia do nada, né? Então, eu vou fazer a leitura de um dos fragmentos e então discutir algumas questões relativas, desta vez não necessariamente ao fragmento em si, então não quero aí fazer uma análise do fragmento, tal qual já fiz aí em outros vídeos, mas vou apenas utilizar a ideia do aforismo para divagar sobre outras questões relativas ao nada, tá? Trazendo o que é uma questão aí estético musical, né? A uma questão mais cotidiana, certo? E de antemão já digo que o artigo pode ser acessado pelo link que eu deixarei na descrição do vídeo. Então, quem quiser ler aí o artigo inteiro, é só clicar que vai então conseguir entrar para ler o artigo em sua completude, certo? Então, vou fazer a leitura e começo aí minhas digressões. A música é aquilo que não permite que os cordões do nada se rompam. Ela nos liga não somente aos outros e por isso afaga o solitário, mas também a essência do mundo, isto é, o movimento, em si, contrário ao nada que espreita todo aquele que sofre. Então, são várias questões amalgamadas dentro de um pequeno trecho, certo? Aqui não é minha tarefa fazer uma análise aí minuciosa, tá? Mas como eu disse, aí usar isso para a gente interpretar ou fazer, na verdade, uma introdução a esta questão do nada, né? Então, o que seriam esses cordões do nada, né, ao que eu me refiro aí? Seriam, digamos que, tudo aquilo que nos prende a coisas, certo? E que, portanto, não permitem que a gente justamente caia no abismo do nada, ou do vazio, certo? Ou seja, do vazio existencial mesmo. Então, é como se, né, as coisas, ou determinadas coisas, entre elas, por exemplo, a própria música, ela nos liga a determinadas coisas que justamente fazem com que a gente consiga escapar deste nada, né? Que é possível ser atingido aí por outros vieses. E então, quando eu falo, por outro lado, quando ela nos liga a outros, né? Porque se a gente pensar, a música é algo feito, né, por várias pessoas, né, ou no mínimo um artista, e daí em diante, então a gente sempre vai ter ali alguma ligação com algo humano, né, por assim dizer, certo? E nessa medida é que eu digo que ela afaga o solitário, digamos assim. Por quê? Porque ele ainda está em contato com algo, mesmo na solidão, né, advindo aí de outra pessoa. Mas não só isso, e sim também a essência do mundo. Aí eu digo, né, no sentido de que a essência do mundo tem a ver também com movimento, certo? Então, como assim, né? Já Aristóteles falava um pouco disso. Quando a gente pega ali alguns escritos do Aristóteles, né, vai falar de música, ele fala também de movimento, certo? Então, desde os antigos a música já é interpretada um pouco por esse lado também. E aqui eu já ligo ela a uma questão quase cosmológica, né? Seria um tema que uniria aí física, né, cosmologia e estética, ou seja, o movimento, né? Cosmologia no sentido do cosmos mesmo, do todo, né, do mundo, da natureza, daí em diante, quando a gente vê, quando a gente percebe, né, tudo isso, ou investiga, a gente vê que, obviamente, em tudo há movimento, né? Então a música, ela, enquanto algo estético, vai fazer essa ligação, né, entre o físico e o estético, digamos assim, né, a partir, né, justamente da representação do movimento por outra via, né, que não é a via aí usual, digamos assim, da própria linguagem, nem em diante, mas de uma linguagem musical, né, ou da música em si, certo?
Então, onde a música há essa questão do movimento, né? Representado, digamos assim. E ele é, como eu digo ali no final, contrário ao nada que espreita todo aquele que sofre. Ou seja, as pessoas quando estão ali num sofrimento, ou mesmo num sofrimento mais intenso, geralmente elas o quê? Tendem a cair num abismo do vazio, né? Do nada, ou, por exemplo, quando elas se tornam mais depressivas e daí em diante, essas ideias que permeiam essas coisas ficam vindo à tona, certo? Então, quer dizer, por outro lado, essa questão do movimento, e portanto, que liga a música, seria contrário justamente ao que? Ao nada, né? Porque o nada seria uma ausência de movimento, digamos assim, né? Então, quando as pessoas percebem, na verdade, o nada que supostamente estaria por trás de determinadas coisas que ela imagina, na verdade, ela está quase que pensando numa fixidez do mundo, né? E, em certo sentido, se a gente pensar bem, então agora assim entra a digressão que eu queria fazer, né? Se a gente pensar bem, a própria ideia de nada e vazio, ela é ilusória, certo? Então, no fundo, isso que é um pensamento, às vezes, inclusive obsessivo de muitas pessoas, como eu digo, que sofrem, ou que tem depressão, ou que tem... Enfim, né? Não necessariamente precisaria ser um sofrimento muito agudo, né? Poderia ser um sofrimento psicológico, né? Até mesmo comum, que pode trazer sim uma ideia de vazio por trás das coisas, de nada e daí em diante, né? Que por outro lado tem a ver também com o niilismo, né? Quando a gente pega niilismo, tem a ver justamente ali com o nada, né? Então, quando a gente percebe isso, a relação entre essas coisas, a gente vê que na verdade, por esse viés de que o mundo é movimento e de que a música também representa isso, daí em diante, a gente percebe que no fundo a ideia de nada e de vazio, etc., ela é ilusória. Por quê? Porque na verdade não existe o nada, né? Por quê? Porque o devir do mundo é movimento, certo? E não apenas movimento, mas movimento de coisas, né? Não o movimento de nada, porque se a gente pensar no próprio nada, né, seria difícil pensar um movimento a partir do nada, certo? Então, o próprio fato de que existe uma movimentação perene das coisas, né, desde o nível molecular até o nível macroscópico, né, a gente percebe que, sim, existem coisas e existe um movimento. É o que nossos sentidos nos dizem. E quando a gente parte, então, dessa perspectiva, né, e percebe o mundo do ponto de vista do movimento permanente, a gente vê que, na verdade, no fundo, o nada é ilusório e não o movimento. E aqui entra um perigo das próprias religiões e de certas filosofias, né, que justamente querem inverter o mundo e mostrar, não, o mundo é nada. Né? Quer dizer, tudo que você está vendo aí é um movimento ilusório. O nada é o que existe. Né? Esse mundo aqui não vale nada. Ele é o nada e daí em diante. E daí deriva um pessimismo extremo. Né? Ou, no caso das religiões, o fato de você ter que negar este mundo, já que ele é mera ilusão e não é nada. Só que isso é uma inversão da realidade, se a gente pensar bem. Porque a ilusão é a criação do nada. E não o mundo tal como ele se dá. Né? Então, quer dizer, a única coisa que é verdade no mundo, ou que a gente pode constatar, é que existem as coisas que elas estão em movimento, digamos assim. Certo? Isso a gente pode contar, a gente pode captar empiricamente. A gente pode comprovar empiricamente isso. Certo? Agora, a existência do nada a gente não comprova empiricamente. No entanto, muitas das ideias, ideologias, religiões e filosofias são baseadas justamente na ideia de nada, do nada. Então, quando a gente pensa, né, nessa grande inversão que foi feita, né, essa foi a grande inversão de valores. E talvez a primeira transvaloração no sentido negativo, né, a grande transvaloração negativa das coisas. Ou seja, essa criação da ilusão do nada. Certo? Então, na verdade, o ilusório é o nada e o vazio, porque não existe nada e vazio. Certo? Você pode, inclusive, na própria morte, se a gente pensar, no sentido físico da coisa, né, que quer trazer uma perspectiva fisicalista mesmo, né, o próprio fim do ser humano, de qualquer animal e daí em diante, é o quê? Uma transformação, não é um fim completo. Então, suas partículas, né, alguma coisa de você vai ficar para sempre aí no mundo.
certo? E aqui eu não estou levando à frente a ideia de alma nem nada disso. Estou pensando fisicamente, tá? Então, materialmente, né? Nem isso gera o nada, certo? Então, quer dizer, nem mesmo a nossa extinção, se a gente pensar bem, ela é um nada. Né? Porque o ser humano ele pensa assim, não, se a minha consciência extinguir, né, então é o nada. É o nada para ele, no sentido da consciência, mas primeiro que o seu corpo não é só consciência, né? A consciência é a mínima parte do seu corpo, certo? E de outro que não é a única consciência que existe, não é a sua. Então, é um julgamento falso, né? Pensar que com a extinção também da consciência é simplesmente o nada. É o nada para a consciência, mas não para o resto. Né? Porque o seu corpo, que não depende necessariamente da sua consciência, né? Até porque uma pessoa, por exemplo, pode não ter consciência e existir, o corpo dela, certo? Uma pessoa que, quando a gente diz que a pessoa está vegetando, por exemplo, ali, quando ela teve enfim, alguma doença, né, que a levou a ficar nesse estado vegetativo, aí, o que aquela pessoa ali tem? Ela tem o corpo, ela só não tem a consciência, certo? Ou seja, o corpo dela continua existindo. Então, a consciência depende do corpo, mas o corpo não necessariamente da consciência. E nessa medida, mesmo quando o corpo é extinto, algo dele vai continuar no mundo, mesmo que a consciência seja extinta, né? Então, quer dizer, nem nesses casos você tem um nada completo, certo? Muito menos no ponto de vista, né, da natureza em geral, onde também tudo morre e se transforma ali, né? Lavoisier, daí em diante, né, quando a gente pega ali essa questão química mesmo, né? E então é isso, né? O que eu queria passar para vocês aqui é um pouco disso, dessa ideia de que se criou aí a partir de religiões, filosofias, daí em diante, esta ideia de uma inversão da realidade do mundo, ou seja, que o nada é o que existe por trás do mundo e o mundo, portanto, é algo meramente ilusório, né? Enquanto é justamente o oposto, ou seja, o nada é ilusório, porque não existe o nada, é apenas um conceito. Né? E o que existe é o movimento e as coisas. Né? Então, enfim, né? Era isso que eu queria aí trazer para vocês. Então, aproveitei deste fragmento aí escrito, certo? Então, mais uma vez aí, quem quiser ler o artigo, vou deixar o link na descrição e façam aí suas sugestões, comentários, críticas, né? Se acham que isso não faz sentido. Ou, enfim, né? Quem quiser corroborar também com essas ideias ou acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade nos comentários. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.